Ela é filha de uma nadadora apaixonada pelo mar e um pai lutador de boxe. Criada nesse ambiente, ela adquiriu o gosto pelo movimento e a natureza. Aos 6 anos de idade, começou a correr pela equipe da escola e, desde então, seu amor pelos esportes a levou a explorar e se destacar em diversas disciplinas. A curiosidade aliada à coragem de se testar, o espírito competitivo aliado a uma mente focada desde pequena, participou de várias competições nacionais e internacionais com diversas conquistas ao longo do caminho. Corridas em trilha, corridas de aventura e provas de ciclismo. Explorando a natureza da sua cidade natal, da cidade natal do seu pai, um espanhol da Galícia, ela se apaixonou pelas trilhas e montanhas. Há quem encontre na natureza um refúgio, outros um espelho. No caso dela, talvez seja um chamado, uma força que a impulsiona desde cedo a buscar através do desconhecido a conexão consigo mesma. Com o tempo, o amor pelas montanhas se tornou um estilo de vida. Já são 25 anos caminhando, correndo, velejando e escalando cumes em diferentes continentes, das cordilheiras sul-americanas ao Nepal, passando por picos nevados, desertos, paredões e travessias de caiaque por lugares tão remotos quanto a Papua Nova Guiné. Movida por um profundo respeito à natureza, nos últimos anos ela vem colecionando expedições no estilo alpino, sempre em busca de experiências autênticas e de menor impacto possível. Ela chegou ao topo do Aconcagua, do Elbrus, do Mont Blanc, do Kilimanjaro, foi a primeira brasileira a explorar e fazer o cume da alta montanha da Cordilheira Ancilta, a primeira brasileira a percorrer a trilha do Doupo, no Nepal, foi terceira colocada na Ultra Fjords da Patagônia, participou dos 130 quilômetros da Transcanária e foi a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada dos 110 quilômetros na temida Dolomitas Extreme. É campeã brasileira de corrida de aventura, vencedora da gravelada e dos 250 quilômetros da Gravel Hills. Conosco aqui hoje a administradora, investidora e consultora de startups, yogi e multiesportista que está disposta a viver intensamente inúmeras possibilidades de sentir a endorfina fluindo pelo seu corpo. Uma mulher movida pela inquietude e pela vontade de explorar os seus próprios limites. A nefilibata Micaela Rodrigues Lopes. Seja muito bem-vinda, Mica. Obrigada, Michel, pelo convite. Obrigada, muito prazer estar aqui. Estou muito feliz. É um podcast que me encanta, assim, são histórias que me emocionam e que me motivam também. Então, estar participando aqui é muito gratificante. Que bom, prazer te receber. E graças ao Manuel Morgado, né, ele nos conectou e aí eu tomei conhecimento, né, a seu respeito, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. E para mim foi uma grata surpresa, né, eu dando uma percorrida no teu Instagram e dando uma olhada aí no teu, enfim, na troca de informações, no teu currículo, nas suas provas. Cara, antes de falar dessa história de nefilibata, porque eu aprendi, né, uma palavra nova, não sabia o que era, né, e eu vi esse post no seu Instagram. Cara, eu queria que você falasse a verdade. Vamos começar logo aqui o Instagram com uma verdade. Começar aqui o podcast com uma verdade. Por acaso o pessoal da Globo se inspirou na sua vida para criar o canal Off, foi isso? Não. Eu sou um pouco antes do canal Off. Então. Mas o canal Off acaba sendo uma inspiração, né? Não, mas você os inspirou, falou assim, olha a vida dessa moça aqui, que legal, vamos fazer um canal só para mostrar como é que vive uma moça como a Micaela, por exemplo? Bacana, não. O canal Off hoje é uma referência, né, de muitos esportes interessantes, assim. Não, mas a minha história com todas as aventuras vem de muito antes, vem de curiosidade, né, Michel? A curiosidade me levou a ir a lugares, assim, não só lugares físicos, mas internos, assim, bastante importantes. É claro que eu vou querer falar disso, que é um dos aspectos que mais me chamou a atenção na sua biografia, e você posta muito sobre isso, né? Os seus posts, as suas legendas, perdão, são muito sobre esse autoconhecimento, essa viagem. Por mais que você esteja na Amazônia ou com os índios, que eu vi que você esteve, ou na Papua Nova Guiné, ou no meio do oceano, é claro que você está em lugares legais, mas dá a impressão que você está muito mais preocupada em se conhecer, em explorar a você mesma do que necessariamente uma paisagem bonita que sempre complementa. Mas fale-me sobre
essa história de nefilibata, que eu não sabia o que que era, tive que olhar no dicionário. Eu queria que você falasse, né? Você é pisciana, aliás, a minha esposa, que tem a mesma idade que você, também é pisciana, então eu não sou ligado nos signos, mas eu estou entendendo um pouquinho cada vez mais sobre essa história dos piscianos. Me fale sobre, né? Eu já descobri o que que é, mas talvez o ouvinte não saiba. O que que é nefilibata e por que que você fez um post? Como é que isso se aplica na sua vida? Porque eu acho que é como eu me sinto, né? Como pisciano, também não sou muito ligada, mas tem alguns aspectos que, né, me caracterizam muito bem, me conectam muito bem com o meu signo, que é o sonhador, né? O pisciano, ele tá muito mais nas nuvens do que no chão. E eu acho que a nefilibata, eu acho que é um pouco disso, vem em encontro disso, né? De estar sempre em busca de algo, né? E de entrega também. Eu acho que isso me caracteriza muito bem, assim. Você não consegue ficar quieta, parada, assim, no seu canto por muito tempo, é Não isso? não consigo. Eu tenho uma história muito engraçada. Uma vez eu morei em Londres na minha adolescência, assim, 19 anos, e minha mãe foi me visitar. Vamos fazer um cruzeiro comigo lá nas Ilhas Gregas. Poxa, cruzeiro nas Ilhas Gregas, né? Algo. Michel, eu quase morri dentro de um navio, assim, porque eu passava em lugares tão incríveis e eu via os lugares e eu queria estar lá, eu não queria estar no navio. De passagem, né? Presa, né? Então me deixa bastante ansiosa, assim, não estar, né, nos lugares, me sentir presa, assim. Eu tenho uma sede de vida muito grande, assim, e eu não sei muito bem de onde vem. Talvez um pouco de referência dos meus pais, assim, mas é uma sede de estar buscando, sabe? Eu até tive, há um tempo atrás, que parar um pouco, assim, porque, assim, poxa, você está sempre buscando, mas para um pouco para apreciar aquilo que você busca, né? Curtir um pouco daquilo sentir o prazer da busca, né? Então, eu passei por esse momento de transformação, de não só buscar, mas é como se eu sentisse que sabe quando a vida vai acabar, então eu preciso viver tudo que eu quero antes disso, sabe? E então parar um pouco, né? Desacelerar um pouco e curtir o processo, apreciar o processo, né? E essa minha busca agora por exemplo, do alpinismo, né? Do montanhista estilo alpino, vem disso, de curtir todo o processo, né? De você planejar, de você executar, de lidar com os contratempos que acontecem no meio, de você ter que administrar tudo isso, né? E conseguir ou não é só um detalhe, porque todo o barato está nesse processo. E quando isso passa, apreciar tudo isso, sentir tudo isso, sabe? E não só já partir para o próximo, né? Tem acho que você conhece a Tamara Klink, inclusive eu acho que eu ouvi isso aqui no seu podcast. Ela fala uma coisa super interessante, e é engraçado porque é uma menina tão jovem, né? Então, e tão cara, incrível. ela é incrível, assim. ela é incrível. E eu ouvi ela dizer, eu não sei se foi aqui ou em algum outro podcast, que quando ela termina um projeto, as pessoas já perguntam e falam, e aí, o próximo? Que ela odeia isso, porque... Exato. Cara, eu tô ainda, né, processando tudo isso que eu vivi, né? Então, assim, me deixa nesse meu momento, né? É como se as coisas fossem, assim, de grandes projetos, a vida fosse só grandes projetos. E não, às vezes é um projeto só, que tem começo, meio e fim, que tem uma grandiosidade. Enfim, eu acho que foi esse processo que eu tô vivendo. Mas essa busca, ela é eterna, eu acho, assim, de viver sempre grandes experiências, é isso que me move hoje em dia. A Olivia Bonfim, Sim. ela falou isso aqui, né? Ela falou, é legal chegar no topo do Everest, ou ter planos e projetos e aventuras programadas, mas ela falou isso aqui direitinho, eu lembro direitinho, que
a vida não é só chegar no topo do Everest, porque assim, cara, aí você vai viver, né? É igual você imaginar que você vai viver só grandes amores na sua vida. Né? Legal que você encontre algum grande amor, que eventualmente não vai dar certo, você tenta achar um outro, mas assim, a hora que você acha um, pronto, aquilo lá, né? Ele vai entrar num estado que não é mais aquela euforia, aquela coisa. E eu fiz aqui mais ou menos. Você se incomoda de falar a sua idade? Não, é uma imagina, coisa que te incomoda? Não. Coincidiu mais ou menos, se você me disse que começou nos últimos 6 anos, começou mais ou menos com o seu 40º aniversário. Sim, é isso. Você acha que teve a ver também com a maturidade ou com uma reflexão? Porque para muita gente a idade não significa nada, é um número. Mas para muitas pessoas, tipo os marcos, né? 30, 40, 50, 70... São marcos mais que muitas vezes a gente não se incomoda, mas às vezes nos provocam reflexões. Claro. Teve alguma coisa a ver com isso, assim, essa tua percepção de calma, agora vamos devagar que eu tenho pressa? Não foi uma coisa assim, eu pensei, estou com 40, vou mudar a minha vida. Eu acho que foi uma coisa meio que automática, Michel, assim, os 40, nessas viradas, né, elas são bastante impactantes, assim, para qualquer ser humano. Para a mulher tem a questão ainda, né, da hormonal, toda essa coisa, assim. Mas eu acho que mais do que isso é o conjunto de experiências, né, a maturidade. Você já vai vivendo tantas coisas, aprendendo tantas coisas, né, e então, assim, é natural que a gente vá se questionando, é natural que a gente vá observando mais e vai perdendo menos tempo com coisas bobas, né? Então, eu acho que acaba sendo meio que natural. Eu acho que sim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que essa minha busca, assim, por mais... não quantidade de coisas que eu realizo, mas qualidade... Eu acho que ela vem desse processo de maturidade natural, desses 40 anos de vida, que, assim, é exatamente isso, buscar mais essência, né? Buscar mais conexão, né? E não só conexão com fora, né? Com a natureza, porque isso eu sempre tive, sempre busquei, mas conexão interna, conexão comigo mesmo, né? Autodescoberta, né? É o prazer de estar no limite e de me conhecer naquela situação, né? Então, eu acho que foi esse processo mesmo que eu vivi nos 40 anos, meio que natural, e ainda estou vivendo, né? E já estou esperando 50, como é que vai ser, né? Calma! Você, naquele podcast que você me recomendou, agora me fugiu, Pode Aventura, esqueci Papo agora. Outdoor. Papo Outdoor. Foi bem legal, assim, eu gostei de ter ouvido aquele podcast, já faz algum tempo, mas você disse que é budista, né? Sim, sim, ainda? Sou. Eu só não sou mais praticante, assim, mas eu continuo seguindo a filosofia, né? Porque o budismo é uma filosofia de vida, né? É uma religião ateia, né? E durante muito tempo eu fiquei meio... O que eu queria pra mim, assim? Eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai me deu um livro chamado O Mundo de Sofia, que dá uma pincelada em diversos pensadores, filósofos. Então, traz questionamentos muito profundos de quem eu sou, sobre a vida. E esse livro me abriu uma porta, assim, gigantesca para vários questionamentos. Inclusive, o questionamento... Eu venho de uma família católica, né? Minha mãe estudou em escola de freira e a gente, né, desde em casa teve essa educação católica, mas sempre não praticante. Então, chegou um momento da vida que eu comecei a questionar algumas coisas muito mais profundas, no sentido de quando a gente morrer, para onde a gente vai, quem é Deus, né? Qual é o sentido disso tudo? E esse livro me abriu muitas portas para muitas questões que eu fui buscar. E dentro dessa busca, o budismo me respondeu muitas coisas, assim, sobre a lei da ação e reação, sobre respeitar, né, todo mundo, sobre a impermanência. Então, eu
me apaixonei, assim, pelo budismo e acabei indo estudar bastante o budismo tibetano, da escola Sakya, e fui praticante durante um tempo no monastério Sakya, ali em Cabreúva. E depois de um tempo, com interior, a vida corrida, eu acabei não tendo mais frequência nesses estudos e em todas as cerimônias, mas continuo as minhas práticas em casa e acreditando nisso tudo, assim. O yoga veio depois? O yoga veio junto, Michel, veio junto, assim. O yoga veio de uma busca, assim, foi na época que eu trabalhava em banco, que eu estava, assim, corporativo, né, Michel? Corporativo exige demais da gente, né? É uma entrega, assim, é uma doação, você não tem praticamente... Moedor de carne, né? Você praticamente não tem vida. Tem gente que gosta... Exato, né? Tem gente que foi feita para isso, que se adapta e vai embora. E para mim não era, assim, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não gostava do ambiente corporativo, sabe? Daquela cobrança, daquela loucura. E chegou um momento que eu falei assim, nossa, eu preciso buscar alguma coisa que eu consiga parar, né? E aí alguma colega de trabalho falou, vamos fazer yoga comigo? Aí eu fui fazer uma aula de yoga, e no yoga, depois da prática, né, dos pranayamas e dos asanas, né, que são as posturas, você tem um relaxamento que é conduzido. Então, você deita no mat e geralmente a professora vai te conduzindo a você se desconectar do teu corpo e relaxar, prestar atenção na respiração. E aqueles momentos eram os momentos mais tranquilos da minha vida. Então, eu passei a praticar e desde então, aí, há uns 20 e poucos anos, eu pratico todo santo dia. Claro, quando eu tô viajando, ou quando eu tô algum projeto assim, não. Mas exceções. Assim, mas todos os dias, assim, de manhã, pelo menos uma meia hora, eu pratico o yoga. Aliás, o seu Instagram é uma coleção de poses, assim, bem... eu não sei como é que chamam, né, esses pranayamas aí, mas, assim, são poses que são difíceis de serem feitas, né? São. Você desenvolveu esse atleticismo inspirado, então, na tua mãe, que era nadadora, principalmente de águas abertas, né? Isso. E teu pai meu lutador de boxe. Lutador de boxe. Eles se conheceram no Centro Olímpico de São Paulo. Meu, que legal essa história, isso eu achei tão bacana, meu. E eles são... Assim, meu pai lutou com Éder Joffre, mas aí chegou um momento da vida dele que, assim, não, o esporte, né, principalmente o boxe, assim, a não ser que você sair para fora do Brasil para lutar, não dá para você levar uma vida. Aí meu pai tinha já planos de casar, né, ter filhos, construir uma família, então ele teve que abandonar. Mas é engraçado que, assim, em casa, assim, você tinha que estudar e fazer um esporte. Não importa qual esporte, você tem um universo de possibilidades para você se descobrir e se aventurar, mas não podia ficar sem fazer um esporte. O teu pai era disciplinador? Bastante. Porque eu entendo um pouco de boxe como um fã, mas dos filmes, documentários, eu me interesso assistir agora o do Maguila, que está muito legal, muito bacana. Acho que teu pai teria gostado desse documentário, porque mostra bem mesmo a fase que teu pai deve ter curtido. Não sei se ele era fã do Maguila, mas assim, eu fui muito fã do Maguila, eu era mais garoto. Mas a filosofia do boxe, a disciplina do boxe, a história da entrega, né? Daquela coisa de você fazer, não importa se estiver doendo, se você estiver cansado, né? Então, acho que é muito legal, né? Para a formação, né? De uma pessoa. Exatamente. E isso é uma coisa que veio, assim, essa coisa de lidar com a dor e o sofrimento é muito grande no boxe. Exato, e ele passou isso para mim, para os meus irmãos. Então, ele já veio da Galícia como um lutador ou aqui que ele conheceu? Não, foi aqui que ele conheceu. Foi aqui que ele conheceu. Meus avós vieram, né, migrados do pós-guerra franco, né? Então, eles chegaram aqui meio que sem saber. Na realidade, eles pegaram um navio que ia para a Argentina e acabaram descendo em Santos. Não sabe muito, não estava ligado o Waze, nem o GPS, né? E aí, tinha muita migração, né, nessa época. E a Argentina, na época, eu acho que economicamente era melhor que o Brasil, né? E por falar a mesma língua, então muitos espanhóis foram para lá, né?
E, de repente, caiu um navio ali do nada, em Santos, e aí aqui eles ficaram e construíram a vida, né? Meu pai e meus avós. E essa coisa, assim, da disciplina também vem dos meus avós. Meu avô foi fuzileiro de guerra, então ele era um cara muito general, assim. Tudo tinha horário, né? E eu acho que isso veio passando, né? As gerações. E eu lembro que eu ia meu pai sempre levava eu e os meus irmãos no parque, né? De final de semana. A gente ia muito com ele para a USP, que ele amava correr. E era o dia da minha mãe, né? O descanso da minha mãe, fazer a unha dela, né? E a gente passava a manhã na USP, eu andando de bicicleta com os meus irmãos, brincando, e meu pai corria. E aí tem um parque dentro da USP, um bosque. Exato. E a gente ia para lá e tinha uns cipós. E aí meu pai criava uma aventura ali dentro pra gente. Então, a gente tem que cruzar aquele riacho, e aí era um riachinho, aquele rio, e a gente tem que pular. Então, ele criava uma grande aventura ali dentro, e eram os meus irmãos e eu às vezes, tô com medo. Não tem que ter medo, engole o choro e vai, né? Então, ele foi criando essa coisa de eu acreditar em mim, né? Um pouco militar demais, né? Porque às vezes ele não tinha essa sensibilidade, é só uma menininha, mas assim, eu criei muita casca com isso, sabe? Eu fiquei cascuda. E eu acho que talvez minha migração para os esportes de endurance vem disso, porque eu criei essa resistência muito grande para dor e sofrimento. Engole o choro e vai. Você é irmã mais nova? Não, eu sou do meio. Eu sou do meio. E hoje, né, em retrospecto e ao longo da tua vida, você percebeu algum tipo de diferença de ter sido criada num ambiente assim, com um pai descendente de europeus, que tem uma mentalidade às vezes diferente da mentalidade do brasileiro, principalmente há alguns anos, a tua mãe que adorava o mar, assim, você percebe que a tua infância, a tua adolescência foi de uma família não tão comum como das suas amigas, por exemplo? Um pouco, sim, Michel. Principalmente, assim, a questão do meu pai deixar a gente muito solto pro mundo, assim. Claro, sempre com regras, Claro, mas, assim, essa coisa de poder viajar. Com 19 anos, eu ir morar num outro país completamente diferente. Então, assim, hoje é um pouco mais... Você vê um pouco mais fácil, né? Os pais, né, levando os filhos, né? Proporcionando essas experiências para os filhos. Mas geralmente num ambiente controlado, assim. Meu filho vai para tal escola, vai ficar em tal casa de família. Não, meu pai eu simplesmente comprei uma passagem e vai para Inglaterra. Como que você vai sobreviver lá? Então, assim, essa coisa muito solta trouxe uma diferenciação, assim, minha, das minhas, né, do meu ciclo social muito grande, assim. Inclusive de questionamento de outros pais. Nossa, mas você vai deixar a sua filha? Não, você vai deixar o seu filho? Então, assim, eu sinto um pouquinho dessa diferença nesse julgamento, assim. Mas eu acho que, assim, as pessoas vivem num formato padrão e eu sou um fora, né, do padrão, né? Aos 46 anos, eu não tenho filhos, né? Isso já é uma decisão fora do padrão, né? Porque se espera que a mulher, né, case e tenha filhos. Então, hoje você vê a minha vida, ela sai para pedalar num pelotão só de homem, né? 46 anos, ela não tá lá em casa. Então, assim, isso já gera já causa um certo espanto, né? Ela passa meses numa montanha com um bando de pessoas, assim, nômades. Então, assim, não. E as minhas amigas questionam, nossa, mas por que você não vai para Paris, para Miami fazer compras como toda pessoa faz normalmente, né? Não, você vai... Férias em Orlando. Não, você vai remar na Nova Guiné, você vai fazer um projeto social nos Yanauás, no meio da Amazônia. Tipo, é um pouco fora da caixinha. E isso, de alguma maneira, também te agrada você não corresponder às expectativas? Não pela não correspondência, mas porque significa que você está fazendo
o que você quer, o que você escolheu e o que a vida também organizou pra gente, né, de uma certa maneira. Hoje sim, Michel. Hoje eu acho que também, né, nessa fase da maturidade, me trouxe essa sabedoria de que eu tenho a possibilidade eu sou um ser humano e eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e assim, desde que eu, né, não ultrapasse os meus valores, assim, as minhas escolhas são as minhas escolhas e se elas trazem minha felicidade, que as pessoas respeitem isso. Mas há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, assim, e as pessoas que faziam esses tipos de questão, eu parava para pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou destoando demais? Eu comecei a ficar confusa, no sentido de eu sou diferente, eu não sou, a me questionar. Porque, assim, apesar de eu ter sido criada nesse âmbito muito livre, para eu escolher o que eu quisesse fazer, eu não tive uma educação do tipo, você pode ser o que você sabe, você tem toda a liberdade do mundo, porque apesar de ser livre, a gente vem de um país conservador, né? De uma era bastante conservadora, patriarcal, onde se espera um papel do homem e um papel da mulher, Exato. né? Então, por um certo tempo, eu me questionei bastante e, com a maturidade, eu fui aprendendo a passar por cima de tudo e, enfim, e relevar tudo isso. E hoje, né, me assumir do jeito que eu sou e me sentir feliz com isso, sabe? Inteira. Eu acho que eu fiz a escolha certa, porque hoje eu sou feliz com isso. Talvez se eu tivesse escolhido continuar na vida corporativa e ter filhos, não que isso é errado ou que é ruim, ou comparando a minha vida com esse estilo de vida. Talvez eu, Micaela, não seria feliz nesse estilo de vida. Eu acho que nem toda mulher nasceu para ser mãe, né? E nem toda pessoa nasceu para estar no mundo corporativo ou seguir esse script, né, que a gente tem de casar, ter filhos e comprar casa na praia e ter as férias em Orlando por ano. Nem todo mundo nasceu para isso. Então, assim, hoje eu me vejo inteira, sabe? Feliz com as minhas escolhas. Então, hoje eu penso assim, que bom que eu fui contra tudo e todos, né? Ultrapassei todos esses meus questionamentos, né? E tô aqui, né? Porque talvez se eu tivesse tido outra escolha, talvez eu não fosse tão feliz. Eu tenho até pessoas, assim, próximas a mim, que falam, nossa, Mica, eu amo meus filhos, eu hoje amo a minha vida, mas se eu pudesse voltar atrás e escolher, eu acho que eu teria escolhido. Então, assim, aí as pessoas vêm assim com meio em off, assim, sabe? Não querendo... Porque exatamente existe essa mística, né? De não poder falar que você gostaria de ser outra coisa, né? Do julgamento, né? Então... Eu acho que tem dois aspectos aí. Um é que as pessoas também fantasiam que uma vida como a sua são só flores. E não é. E, obviamente, a gente sabe que não é. E, ao mesmo tempo, as pessoas muitas vezes se prendem em certas paradigmas, dogmas, crenças, cultura, que às vezes, em algum momento ali, ela começou a questionar aquilo, só que ela não fez nada ou não se questionou o suficiente, a um ponto de chegar em algum momento e falar, foi muito no automático, né? Exato, né? Então, assim, como o ser não existe, né? É difícil a gente, assim, eu acho que é difícil a gente ter certeza de que olhar para a sua vida e falar, nossa, olha que legal, eu queria ter sido assim, né? Com a garantia de que você vá ser feliz daquele momento, mas cada um se conhece melhor do que ninguém, né? E muitas vezes, e aí a gente já pode dar uma guinada aqui no assunto, muitas vezes essas próprias viagens que você faz, essas expedições, mesmo uma corrida de aventura, te coloca em situações, né? E eu tenho recebido aqui muitas pessoas, principalmente das ultradistâncias, que ficam dias, semanas ou muitas horas fazendo alguma atividade física e chegam à conclusão, depois de muito sofrimento, de muita dor, né?
como se fossem visões ou reflexões que levem elas a entenderem melhor a si mesmas, para poder, de fato, balizar suas próximas escolhas. Não, é isso que eu quero. Olha, eu não vou dizer que é uma coisa assim, tipo um estalo, mas assim, faz com que a gente descubra coisas a nosso respeito que ajudem a gente a tomar talvez as melhores decisões dali para frente e, claro, entender as decisões que nós tomamos e que nos fizeram chegar aonde a gente está, né? E pelo jeito você leva isso também muito a sério, né? Principalmente nessas expedições de muitos dias, em caminhadas, em escaladas. Isso mesmo. Eu acho que esse contato é muito... É uma meditação, né, em movimento, eu acho, assim, né? Quando você está em um processo assim muito grande de entrega, seja em qualquer que for o desafio, uma alta montanha, uma corrida de alta, né, de longa duração, a entrega, né, o seu esforço, né, e todo aquilo que vem por trás, né, de um preparo, de uma dedicação, de lidar com aquele sofrimento, né, com todo aquele extremo, né, te traz um conhecimento muito grande, né, de você, até onde você pode ir, e é um mental muito também intenso, né, no sentido de muitos pensamentos vêm na sua cabeça, né, e lidar com esses... E a gente, claro, todo mundo pensa, isso é inevitável, mas quando você está na rotina do seu dia a dia, e você não tem tempo, porque você tem milhões de tarefas para cumprir, você não tem tempo para lidar com esses questionamentos, porque você tem as suas tarefas para cumprir. Ali, quando você está cumprindo uma tarefa em movimento, mas que você não exige do seu, né, do seu intelecto, você tem tempo de dialogar com você. E são os melhores diálogos que você tem, sabe? São as melhores descobertas, assim. Eu converso comigo mesmo o tempo inteiro. Como se eu fosse como se tivesse uma outra pessoa do meu lado. E é como se fosse uma terapia, porque eu tô falando, né, abertamente. Eu tô ali literalmente nua diante daquela pessoa que sou eu mesma e conversando sobre tudo. Então, eu acho que isso traz um autoconhecimento, né, uma resiliência, assim, uma entrega brutal, sabe, Michel? E é um processo de êxtase, assim, né, muito grande, assim, porque não tem nada ali, né, enfim, que tire a sua atenção, a não ser aquilo que você está passando, né? É a dor no pé, é o frio, é o calor. Então, é muito primário, né? Esse autocuidado, né? Eu só preciso cuidar de mim, eu não preciso de mais nada ali no externo, né? E isso nossa, o silêncio é ensurdecedor. Cara, é fascinante. Ô Mica, e o que é legal, né, de novo, o que me chamou a atenção na tua biografia é assim, você praticou durante um bom tempo o CrossFit, não sei se você faz, né? No teu Instagram tá cheio de postagens, que é uma atividade em grupo, uma coisa de academia, físico, condicionamento. Na realidade, eu corria, né? Eu venho da corrida e um treinador me falou, olha, você precisa fazer fortalecimento, claro, né? Porque senão eu sou muito magra e eu tenho uma tendência, eu sou hipermetabólica, né? Então, eu perco peso muito rápido. Então, assim, como o meu volume de treino aumentou, quando eu comecei a treinar para maratonas, assim, para corridas de rua, eu comecei na rua, depois eu migrei para o trail. O meu treinador falou, olha, você precisa fazer musculação para não sobrecarregar tendão, articulação, apesar de, na época eu era jovem, né, apesar de você ser jovem, né, tal. E eu odiava, até hoje, sala de musculação. Eu vou pra academia contrariada, Michel, quando fala assim, vamos pedalar, nossa, eu já tô pronta, durmo de capacete. Mas vamos pra academia, eu fico enrolando, olho pro relógio, é difícil.
E sempre foi. E aí, quando chegou o CrossFit no Brasil, né, eu já tinha visto nos Estados Unidos, e aí eu falei, poxa, eu acho que é uma maneira de eu ganhar musculatura, trabalhar musculatura, sem ter um ambiente de academia. Vamos ver como é que é essa história. E fui, conheci, não tem aquela coisa do espelho. Para mim, a academia, essa coisa do espelho me incomoda. É verdade. E é um box, né? É literalmente um galpão cheio de gente. E tem um ambiente ali acolhedor, sabe? Das pessoas, né, te acolherem e todo mundo tá ali. É quase que uma modalidade coletiva, né? Eu tenho essa impressão. Nunca fiz CrossFit, mas eu tenho essa impressão. Tá todo mundo ali junto com você, vibrando contigo para você bater os seus recordes, assim, por menores que sejam, assim. E é muito familiar, assim, é muito gostoso, é muito acolhedor. E eu falei, poxa, que legal. E assim, e é muito dinâmico, né, Michel? 1 hora, você tá lá, você faz força, você faz aeróbio, você faz tudo. Então é um treino de HIIT muito intenso. E você fica forte, né? Você ganha musculatura. Eu falei, cara, eu me encontrei aqui. Eu achei que... né? Só que o CrossFit sempre foi uma modalidade auxiliar, assim, complementar para mim. Nunca foi a principal, o meu esporte. E aí também eu comecei a me empolgar, porque tem muito box jump, tem muito double under, tem muita coisa, né? Correr com kettlebell, essas coisas. Então, assim, aí eu comecei a me machucar. Porque aí, como eu sou intensa em tudo, eu acabei sendo intensa nisso também. Então, não dá para você fazer um treino de tiro de manhã e um treino intenso desses à tarde, com um monte de box jump, né? E aí eu tive protusão de L5. E aí o médico falou, olha, não dá para você fazer CrossFit e fazer esse volume de corrida ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher um ou outro. Você quer ser uma atleta de CrossFit ou você usa o CrossFit ao seu favor. Não, né, em vez de pular a caixa, você sobe na caixa. Porque dá para você adaptar tudo, né? E mais usar adaptado mesmo, o CrossFit com os benefícios que ele tem, e não com essa competitividade, né? Com essa intensidade. E aí eu falei, poxa, não, a corrida sempre, né? A corrida tá em primeiro lugar. Aí eu acabei deixando o CrossFit, mas o CrossFit por um bom tempo acabou sendo uma ferramenta aí de auxiliar na minha vida. E é muito legal, porque você trabalha diversas áreas, assim, e me deixava preparada para tudo, Michel. É o que eu imaginei. Sabe? Você sobe barra, atravessa a caixa, pula, salta, tudo que a gente faz na corrida de aventura, né? Exato. A gente tá sempre transpondo algum obstáculo ali, né? Seja com a bicicleta, andando, enfim. Então, ele me deixava preparada para tudo. E um cardiovascular, assim, né, fenomenal. Então, foi bem incrível por uma fase da minha vida, mas depois eu tive que deixar. E aí voltei para academia. Então, mas o que eu ia falar, assim, você passou pelo CrossFit, né? Tem a corrida, aí a corrida de trilha, corrida de aventura, que aí já tem as outras modalidades, tem a escalada que você escala, também eu vi no teu Instagram algumas fotos, ou escalava, né? Pelo menos escalada pura, né? Escalo, eu tô com pouco afastado porque é muito esporte, né, então, Michel? mas assim, esse mix, aí tem as expedições no estilo alpino, algumas coisas solo, caminhadas, trekkings, velejadas, cara, tem remadas também, né, se eu não me engano. Então, assim, cara, por isso que eu falei do canal off, né, assim, porque, cara, daria para fazer diversos programas, talvez numa programação de um dia inteiro, com vários programas de modalidades distintas, todos com você, né? Michel, eu faço um pouco de tudo, mas não sou boa em nada, viu? Então, mas assim, quem precisa ser bom, né? Assim, se você quiser postar no seu Instagram os seus watts, a sua medalha, legal. Não tenho nada contra também. Mas assim, cara, é legal a gente se divertir, né? Exato, você teve agora no Mundial de Gravel, que deve ter sido uma experiência super Michel, bacana, né? O Gravel é uma modalidade muito legal. Foi incrível, foi. O Gravel apareceu na minha vida meio que do nada, assim, Você né? estava preparada, arrumaram uma bicicleta, né, um pouco diferente. Não, na realidade, assim, eu venho do mountain bike sempre teve presente na minha vida, principalmente depois que eu comecei a fazer corrida de aventura, ele se intensificou, comecei a participar de algumas provinhas de mountain bike, mas eu
É engraçado, né, que o ciclista, ele tem a sua tribuzinha e é fechado naquilo. Na pandemia, eu comprei minha primeira road. Eu nunca tinha pedalado de road na vida. Eu comprei minha primeira road por conta, né, do momento que a gente vivia ali na época. E eu amei, porque aí tem aquela coisa do mountain biker, mas agora você virou espideira, né? Aí vem o speedeiro, nossa, mas agora você se suja inteira, né? Então, eu amei, porque assim, é um outro tipo, é uma outra modalidade, assim, é uma outra aventura, é uma outra adrenalina, né? Aí eu comecei a ser veloz. E eu comecei a achar legal isso, né? Nossa, que legal, eu nunca tinha feito essa média de velocidade, muda né? tudo, E assim, eu comecei a gostar muito. Chegou uma outra fase da vida que me falaram, por que você não pedala de gravel? Porque aí você une um ao outro. Poxa, gravel? O que é isso? Vem do ciclocross, né? Na Europa é muito comum, né, o ciclocross. Gravel é uma modalidade também nova, né? Eu acho Bem que nova, talvez 2012 nasceu. Eu acho que tem por aí, uns 10, 12, 15 anos no máximo. E aí eu achei bacana, comprei uma bike, achei super bacana, comecei a treinar e eu me inscrevi na prova da UCI Gravel em Camboriú, Balneário. Era a primeira edição, né? Foi a primeira edição. E eu me classifiquei para o Mundial. E aí eu falei assim, poxa, e agora, né? Vou ou não vou, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou, porque vai ser eu nunca participei de uma prova UCI, né? Poxa, um evento desses, né? Onde vão estar os melhores, né, ciclistas praticamente do mundo. E eu falei, eu vou. E fui, só que assim, sem ter muita ideia. Uma coisa também ruim de você ser multiesportista é assim, que você nunca entra num ciclo completo de treino. Né? Porque assim, eu queria ir para Bolívia escalar umas montanhas em solitário. Eu passei um mês, uns 25 dias na Bolívia, fazendo montanhas em solitário, 6.000 e pouco. Quando eu voltei, eu tinha um mês para me preparar para essa prova. Então, assim, e era uma prova que eu sabia que ia ser rápida, que ia ter pouca altimetria, ou seja, é uma prova completamente fora da minha zona de conforto. Então, eu comecei a treinar tiro, intensidade, potência. Foi aí que eu comecei a treinar com potência. Até então, eu nunca tinha treinado, né, assim, só com batimento. E é muito difícil e um mês é muito pouco, né? Aí eu cheguei lá na Holanda... E aí eu pude conhecer a passada belga. Michel, eu levei uma surra das europeias, assim, porque, assim, era uma prova... A gente aqui no Brasil tá acostumado com um outro tipo de gravel, que é o gravel mesmo, que são essas provas mais expedicionárias, né, com estradas mais largas, né, de estradão de terra. E lá eram trilhas mesmo de ciclocross, com muito cascalho solto. Aqui, estrada de terra batida, um pouco mais... Você consegue controlar um pouco a bicicleta. E com muita transição asfalto, terra. E muito afunilamento. Assim, imagina um pelotão gigante num 10 metros indo para 1 metro. É um tal de... E eu fiquei com tanto medo de cair, porque falavam, cuidado, porque os pelotões, eles se encavalam, tem muito cotovelo com retomada. Aí eu já criei um monstro na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, eu só não posso cair, né? Eu quero terminar a prova bem, né? Cheguei lá, né? Entrei num pelotão super legal. Comecei bem, entrei num pelotão super legal, assim. E chegou, assim, o primeiro cotovelo, assim. Aí você tem que frear numa estrada de cascalho com milhões de pessoas muito grudadas em você, porque uma coisa é você estar no asfalto, você controla melhor a bicicleta, claro, né? E aí, de repente, aí eu me desclipava para pôr o pé no chão, porque eu tinha medo de cair, eu não tinha essa técnica toda. E na hora da retomada, Michel, eu não conseguia pegar a mulherada. Cara, como eles são fortes no reta, como eles são brutais. Aí eu tinha que lutar para encostar no pelotão e conseguir me aliviar, assim. Foi brutal, foi uma prova brutal.
total, assim, a gente, eu acho que aquilo não é prova de gravel, aquilo é prova de ciclocross, não é gravel, assim, a gente tá, não, eu nunca, assim, eu fiz poucas provas no Brasil, mas nenhuma se compara ao que eu vivi ali na Holanda, nada, assim, a gente não tem ciclocross aqui, né? E eles são anos-luz, né? O ciclocross nasceu né, no século XX ali, né? Então começou com uma brincadeira, né? Vai de um ponto para o outro e não importa como, você vai com a bicicleta que você tem ali, né? E a gente não tem. Eu acho que o gravel no Brasil, ele tá meio que se estruturando, consolidando como essas provas bikepacking. Exato, uma coisa mais expedicionária mesmo, talvez autossuficiente. Que é mais tranquila, mais longa, que vem muito dos randonnés, né? Com terrenos mistos, que eu acho que é o que está mais se consolidando aqui no Brasil. Nem a prova da UCI em Camboriú foi algo similar ao que a gente viveu na Holanda, não foi? Mas foi uma prova difícil, né? Um amigo meu participou, Sim, foi difícil. Ele ficou surpreso pela dificuldade das subidas. Porque tem bastante subida técnica e bastante subida longa, e o que tinha muito lá eram espideiros, né? Que não tem essa linha do técnico, né? Mas tem a explosão do tem a força, mas não tem o controle. O controle ali da bicicleta. Então, você via, assim, nessas partes mais técnicas, o pessoal sofrendo bastante. Mas nada comparado com o que a gente viveu na Holanda. Eu não sei se é uma modalidade isso, né? Se ciclocross chega no Brasil e fica, eu não sei ainda se é algo que se consolida. Mas é muito legal, assim, muito legal mesmo. Eu queria estar melhor preparada para aquilo. Assim, até que eu fui bem, assim, né, dentro de um horário bem legal, mas, assim, só para você ter uma ideia, a gente aqui na América do Sul, eu acho que a gente ainda é muito fraco, assim, só para você ter uma ideia, as 3 mulheres que ganham, as 3 primeiras da minha categoria, chegaram 15 minutos na frente da nossa elite. Lá. Que é a Tamires, que é campeã pan-americana de contrarrelógio, nossa campeã. Caramba, eu não vi isso, uau. Então, assim... Dá pra ter uma referência de como que é o nível, né? E assim, você tá lidando ali só com atletas profissionais que estão aposentados, mas que continuam pedalando, ou seja, é uma galera muito forte, né? Mas o evento é muito legal, poxa, assim, aí no sábado foi as meninas e no domingo os meninos. Então, os meninos fizeram apoio pra gente no sábado e a gente fez apoio pros meninos. E assim, você tá do lado do Pitcock, assim, né? Legal pra caramba. E aí você vê aqueles carros da Visma passando, né? Pô, eu larguei na mesma prova que a Voz, né? Então, assim, foi uma baita experiência, assim, pra quem, né, quase não pedala nesse nível, né? Enfim, foi bem bacana, assim, uma prova incrível, assim, vai ficar pra história, assim. Antes de seguir com o episódio, eu quero compartilhar algo com você. Uma coisa que eu sempre acreditei na minha relação com o esporte e que eu tenho percebido bastante aqui nas conversas do Endorfina é que a essência por trás da prática dos esportes de endurance, seja correndo, nadando, pedalando, se resume em 3 pilares: paixão, consistência e autenticidade. É sobre ser real com você mesmo e com o esporte. Acho que isso é muito importante. E é por compartilhar dessa mesma vibe que a parceria com a Two Peaks Bikes faz tanto sentido. A Two Peaks Bikes não é só uma bike shop para ciclistas hardcore. É uma galera que vive o esporte com a mesma paixão que a gente aqui, eu e você. E olha, eu sei que nem todo mundo aqui é ciclista ou triatleta, mas se você já pensou em começar em dar aquela chance para a bike, seja para variar o treino, seja para se recuperar de uma lesão ou simplesmente para curtir um vento no rosto, a Two Peaks Bikes é o lugar perfeito para iniciar essa conversa. E o clima lá é justamente esse, de acolhimento. Não importa se você é um ultraciclista, como muitos que já passaram por aqui, ou se você está comprando a primeira bike para experimentar as sensações e os benefícios do ciclismo. Todo mundo que curte se desafiar é bem-vindo. A Two Peaks Bikes tem 3 lojas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui pertinho, na Avenida Faria Lima, e em Los Angeles. São verdadeiros hubs da comunidade esportiva. Fique de olho no Instagram, @2peaksbikes, para conferir as novidades, como a chegada das famosas bikes da californiana Yeti e da espanhola Orbea,
que vem para acrescentar ainda mais variedade às marcas e produtos incríveis disponíveis para você escolher o que melhor se encaixa ao seu perfil. Agora eu convido você a visitar uma das lojas da Two Peaks Bikes, que é distribuidora oficial da Factor e da Santa Cruz Bikes no Brasil. Bons treinos e saúde. E lembre-se, não importa o esporte, o importante é não parar. Siga @2peaksbikes. Eu vou soletrar 2 o numeral, PEAKS, Bikes no plural. Bom, eu quero dar uma guinada agora aqui na nossa conversa, porque em abril de 2022, você fez uma legenda num post da Madeira Island Ultra Trail, você correu lá 42 quilômetros, né? E você escreveu o seguinte: a linha de chegada vai muito além da medida do tempo registrado entre o tiro de largada e o final da última passada. Suor, esforço, sacrifício, dor, renúncias, dedicação, comprometimento, amor e paixão são alguns dos seus sinônimos. Essa escolha que fazemos de superar as superficialidades da vida e nos permitir momentos de conexão com o nosso eu profundo é a sondagem permanente da nossa capacidade de ser, você colocou em caixa alta, de realizar, de fazer a diferença. Gratidão a todos que de alguma maneira contribuíram para esse feito. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua visão da linha de chegada, porque é um outro assunto que me chamou a atenção na tua biografia também. Fale um pouquinho aí sobre essa legenda. Eu acho que assim, Michel, eu nunca corri para ganhar, assim, né? Eu nunca fui uma atleta de ponta, assim. Na época do começo do trail, assim, eu acabava ganhando porque não tinha mulher que corria, né? Hoje não dá para você comparar. As mulheres, né, estão muito fortes, estão muito mais preparadas, então, assim, se dedicando muito a isso, né? Então, hoje eu te digo que tem atletas fortíssimas no trail nacional, né? Antes não tinha, então você acabava ganhando uma certa visibilidade porque era só você completar a prova, né? Então, como eu já sempre tive esse espírito aventureiro, completar para mim não era o problema, né? Hoje não, hoje as pessoas falam em tempo, né? Ah, mas você fez em quanto tempo, né? Então, assim, como também eu nunca me especializei em uma modalidade, então, aquilo que eu te falei, eu nunca fui boa em nada. Eu vou para completar. Então, para mim, né, quando a prova ela já começa antes da largada, né? Todo o seu planejamento, todo o seu treinamento. Então, assim, para mim, esse projeto, né, esse desafio que eu resolvo, que eu me dedico, né, a encarar, ele vai muito mais além, né, do tempo que eu vou concluir. Se esse tempo vai me levar a primeiro, segundo, ótimo, beleza, mas assim, não é por isso que eu faço, né? É exatamente esse processo de entrega durante o caminho e curtir o caminho que me traz prazer, que me traz o barato, não é? Tem muita atleta, né? Isso é uma coisa também que eu vi lá no Mundial de Gravel. Eles falam assim, os caras saem para as cabeças, eles vão... Se chega um momento, o atleta vê que não dá para acompanhar por alguma razão, eles abandonam a prova, né? Isso é muito comum. E eu vejo hoje também muito comum em outros esportes, outras modalidades, não só lá na Holanda. E eu não faço para isso, eu faço para curtir esse momento. Então, eu acho que a gente se descobre tanto em cada desafio, né? Em cada projeto que a gente se propõe a fazer, né? A gente se descobre tanto. E essa prova da Ilha da Madeira, em específico, assim, como eu estou mais acostumada a provas de ultra distância, 42 é uma maratona. 42 para mim é uma prova rápida. E aí eu, assim, nossa, eu vou ter que ir rápido. É como agora eu fiz a UTMB, né? Paraty. Para estar com os amigos, vamos, a gente vai para fazer os 100K. Eu falei assim, eu não tô com volume de corrida, mas eu vou lá fazer os 25. Aí eu, na linha de largada, eu falei assim, poxa, mas são 25, vou ter que ir rápido, né? Então, sai da minha zona de conforto. Claro, é uma decisão minha. Eu quero ir rápido, não que eu vá chegar em primeiro. E eu fui além, deixa eu me testar aqui, deixa eu ver como é que eu vou
lidar numa prova de 42 quilômetros nesse pace que seria um pace esperado por uma prova de 42 quilômetros. Claro, eu tô numa prova, não tô andando também, eu não vou lá para andar, né? Senão eu faria um trek em um outro momento. Mas é esse desafio que eu me proponho, eu, Micaela, assim, eu vou fazer esses 42 quilômetros no meu melhor tempo. E eu vou esforçar a minha passada um pouco, né, o meu pace um pouco mais para me propor um melhor tempo. Aonde isso vai me levar, eu não sei. Então foi uma prova muito rápida para mim. Só que, assim, é uma prova muito técnica. A Ilha da Madeira é muito técnico. O tempo inteiro você está em desfiladeiros, assim. E ser rápida em desfiladeiros, assim, eu até cheguei a pensar em alguns momentos, meu Deus, se alguém cai, assim, morre. Porque eram cliffs, assim, gigantescos, assim, com uma trilhinha, assim, de 1 metro, sabe? E sem corrimão. Claro, é. Então, assim, foi uma prova onde eu fui além do meu normal para tentar me desafiar. E eu cheguei, assim, com o coração na boca, assim. E foi muito gostoso, assim. Foi exatamente uma descoberta. Eu, fora da minha zona de conforto. Uma coisa é você manter um pace. Um pace para quem vai fazer 80 quilômetros, você não vai... 100 quilômetros, você não vai estar o tempo inteiro com o coração claro na que boca, não. né? Óbvio. Senão você quebra. Agora, 42 dá, né? Então, assim, foi fora da minha zona de conforto, foi um grande aprendizado, né? Eu estar, assim, vivenciando isso, estar me desafiando a ir além daquilo que eu considero o meu limite confortável. Então, aprendi muito também, né, sobre isso. Aprendi muito e perdi uma unha também. Gostei. Agora, uma outra legenda aqui que eu achei muito bacana para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa. Em junho de 2023, na Dolomite Extreme, fazia um tempo que não competia sozinha. A corrida de aventura traz o conforto de que quando você não está no seu melhor, sempre vai ter um parceiro para te motivar. Isso é verdade. Foram 103 quilômetros com 7.000 de desnível positivo e muita conversa interna. Um turbilhão de sentimentos e sensações. Chorei pelos fragmentos e pedaços de mim derrubados pelo caminho. Lamentei, praguejei, senti dor, frio e um vazio enorme quando a noite caiu. Mas também me vi muitas vezes sorrindo do nada com tamanha beleza desse lugar. Aqui é um exemplo. E você escreveu muito bem, né? Aliás, você escreve muito bem nas legendas do seu Instagram. É para isso que a gente se propõe, na minha opinião, a fazer um esporte de aventura, um esporte de natureza. Eu acho que muito mais do que resultados, eu acho que é isso que você falou. E essa mentalidade de tipo, hoje eu não tô bem, eu não vou ganhar, ou não vou fazer o que eu queria fazer e vou parar. Eu até entendo, mas... da mesma maneira que você relatou aqui a tua experiência na Madeira, e essa aqui, né, da Dolomite, cara, a gente sempre vai aprender alguma coisa chegando até o final, porque a gente vai ter que lidar com situações dentro da gente para poder vencer, vencer no sentido de vencer aquele desafio e chegar ao final, né? Você consegue dizer o que talvez de mais valioso que você descobriu a respeito de você mesma, se submetendo a situações como essa, né? Chorei pelos fragmentos de pedaços de mim e pedaços de mim derrubados pelo caminho, lamentei e praguejei. Assim, coisas que você chega às vezes à noite em casa, no hotel, ou depois que você chegou da viagem, você fala, Mica, né? Aquela tua conversa com você mesma, Mica, você não sabia que você conseguiria fazer isso, ou que você iria tão longe nesse sentido. Eu acho que assim, eu descobri muitas coisas interessantes sobre mim, mas eu acho que principalmente a capacidade de entrega e de realização, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu lido muito, eu fico muito bem sozinha, assim, sabe? Então, por isso que esses esportes de endurance, eles vão ao meu encontro, porque para mim assim, estar sozinha não é
um problema, né? Apesar de eu estar... Quando eu fiz essa prova nas Dolomitas, né? Eu estava fazendo mais aventura. Eu já fazia um tempo que eu não fazia provas, né? De ultra trail. Então, é isso, né? Na aventura você tá sempre com alguém. Claro, você tem aqueles momentos que tá todo mundo, né? Calado, Exato, né? Aquele vazio. Mas você sabe que sabe tem que tem alguém ali, né? Quando você tá sozinho, é você com você mesmo, né? E então, assim, eu descobri, assim, que esse prazer que me dá, assim, de eu realizar algo que eu me proponho a fazer, seja ele com alguém, seja ele sozinha, e de chegar, assim, no final do dia, cara, eu consegui. Eu fiz, sabe? Isso é muito grande. Isso me faz me sentir grande. E eu acho que isso dá um sentido, assim, muito grande na minha vida, né? Me dá um empoderamento muito grande, assim, do tipo, eu consigo, sabe? E é bacana, assim, eu senti... Teve alguns momentos, assim, quando eu fiz a travessia, né, de vela do Oceano Atlântico, tiveram alguns momentos que eu me senti tão sozinha, sendo que tinham outras pessoas, né, no veleiro. E essa conexão, assim, né, o mar te traz, né, essas reflexões no sentido de cara, você tá aqui no meio do nada e se acontece alguma coisa com você aqui, não existe ninguém que consiga te resgatar. Então, é uma sensação de solitude muito grande, né? E você não surtar e conseguir lidar com isso de uma maneira pacífica e entregar, sabe? E eu acho que isso vem às suas crenças, né? De entrega, o que tiver que acontecer, vai acontecer aqui. E eu tô feliz aqui vivendo esse momento. E esse momento, ele é grandioso, né? Então, eu acho que tudo isso me enche, me preenche, sabe? Me dá sentido de vida, assim. E por mim, assim, eu não faço isso para mostrar para as pessoas. Eu sou bem, assim, low profile. Eu posto aquilo que eu te falei para os meus amigos, porque tenho amigos que... Nossa, que legal, né? Essas coisas que você faz, assim, dá para escrever um livro, dá muito, né? Opa. Então, assim, são vários outros projetinhos que eu faço, né? Vou de tal lugar a tal lugar. Por exemplo, agora em janeiro eu vou cruzar os Andes de gravel e subir o maior vulcão do mundo em solitário. Então, assim, eu sempre me proponho a fazer esses projetinhos, mas eu não divulgo, assim, eu faço por mim, assim, porque essa coisa de se desafiar e conseguir é muito, muito importante para mim. É o que me preenche, assim. É o que me traz vida, sabe, Michel? Eu gosto disso. Dá para perceber. Competição e expedição, né? Competições formais, que você vai lá, paga, ganha o kit, um número, tem um dia que você vai largar, um dia que um horário para chegar ao limite, você está ali num circuito. E você também faz muitas expedições, muitas viagens onde você que determina, você que escolhe, você que se propõe a fazer e não tem aquela coisa de, tipo, amanhã eu tenho que dormir cedo porque no domingo eu tenho uma competição. Como é que você encara isso? Porque também são dois ambientes bem distintos, né? Eu lembro que eu tinha um amigo, enfim, ele está vivo ainda, faz tempo que eu não falo com ele, mas assim, ele tinha alguma coisa contra competições estruturadas. Ele era um montanhista e tudo mais, um escalador de primeira grandeza, um dos melhores que o Brasil já teve naquela época. Mas ele falava, cara, eu prefiro decidir quando eu vou, para onde eu vou, como eu vou fazer, não quero ter alguém me dizendo, não quero saber se eu vou cortar caminho, não vou cortar caminho, né? Ele tinha enfim, opiniões conflitantes. Como é que você mistura tudo isso na tua cabeça, na maneira como você enxerga as experiências que você quer viver? Uhum.
Hoje eu vejo assim, hoje eu tô indo mais para esse caminho do expedições, montar as minhas expedições. Antes eu não sabia se era possível, então as provas te proporcionam você estar em lugares Alguma segurança dá, né? no sentido de que turisticamente talvez você não iria. A corrida de aventura é muito isso, né? Ela te coloca em lugares que se você comprasse um pacote ali, você não vai estar ali naquela cachoeira no meio do nada, porque não tem acesso. Ou você vai andando ou você não chega ali, né? Então, assim, ela te proporciona isso. Hoje, talvez com mais conhecimento, mais vivência, né? E também talvez recursos, né? A gente tem GPS, a gente tem, né, o Garmin InReach que te conecta, seja em qualquer lugar, né? Por satélite. Então, você não fica incomunicável. Quer dizer, você tem o mínimo de segurança ali, né? Então, hoje, com todas as ferramentas e o meu conhecimento de que, eu acho que se eu planejar desse jeito, eu consigo, me leva mais para esse caminho dos projetos do que de provas em si, assim. As provas, elas são muito legais porque o ambiente é legal, né? Tem todo aquele ambiente do esporte que te proporciona aquela coisa gostosa, poxa, aquela energia, né? De todo mundo estar ali naquele mesmo propósito, de estar lá, de se descobrir, né? De percorrer aquele caminho, seja ele qual o proposto, enfim, cada um com seus objetivos. Então, toda essa energia é muito legal, né? Mas tem essa coisa do challenge de competição, é uma competição. E hoje, para mim, isso, assim, tá deixando de ter um pouco mais... Tá deixando de ter sentido, né? Mas antes eu fazia mais exatamente por isso. Até porque, né, eu sou mulher. Para mim, o fato de ser mulher é um pouco limitador também no me aventurar. Né? Poxa, eu sinto medo de sair para treinar em São Paulo, porque eu já fui abordada várias vezes. Então, né, de repente eu me enfiar aí numa trilha no meio da madrugada, talvez não seja tão seguro. Então, a prova ela te traz um pouco essa segurança. Mas hoje eu consigo me planejar melhor, criar uma condição onde eu me sinta segura e consiga realizar essas coisas. E essa coisa da pressão, porque para mim, assim, não é ganhar, é desafiar e concluir. Se eu vou fazer em 3 horas ou em 3 dias, não importa, é concluir, é saber se é possível, né? Então, assim, será que é possível chegar, subir aquele vulcão e ir pedalando até o Chile e depois voltar? Vamos lá ver, né? Se for possível, vai ser uma história boa para contar, senão... Claro. Né? Não deu, paciência. Não, e no mínimo você vai ter aprendido, né? Você vai ter vivido aquilo de uma maneira tão intensa, desde o pré até o pós, que aquilo vai te trazer alguma coisa. Sem e é isso dúvida. Que você tem aproveitado na sua vida. Exato, isso não dá. Desse jeito, talvez, quem sabe se a gente planejar, então tudo isso são conhecimentos, né? Uma mulher com apenas 46 anos e com tantas experiências, né? Bastante. Você gostou do apenas, né? Gostei. Mica, e quais são as mulheres que te inspiram para a gente terminar aqui? Quem são as mulheres referência para você? Não precisa ser do esporte, mas mulheres que você admira, seja por um motivo ou pelo outro. Poxa, tem algumas, assim, que agora deixa eu ver como é que eu vou listar, assim, para você. No esporte, assim, eu tenho várias, mas as pessoas que mais me inspiram são amigas próximas. São pessoas que eu conheço porque vão além daquilo que eu vejo, que elas permitem que eu veja, né? Eu realmente conheço, que são algumas amigas minhas, principalmente a Guita, que é uma amiga minha do Sul, que também é uma montanhista, que é uma pessoa incrível, de valores, de força, de energia e que está sempre lutando. Então, assim, são mulheres como essa que me fazem, assim... E tem outras, assim, tem a Raquel, que eu acho que já foi entrevistada por Farcioli? você. Ela é incrível. Legal. Eu vi alguns, talvez, comentário dela em algum post seu. Ela é incrível. Eu vou agora semana que vem eu tô indo para os Andes fazer os 800 quilômetros da Rota dos Vulcões, de gravel. E ela tá me dando uma super força, assim... Que legal. Do nada, ela, eu vou te ajudar. E ela tem uma super experiência.
referência, assim. Então, assim, são pessoas, assim... A Karina Uliani, que é uma gracinha também, uma pessoa super querida. A Amanda de São Bento, que é uma escaladora também que eu amo, que tá sempre, assim, fazendo coisas incríveis, que é do Mulheres e Montanhas. Então, assim, algumas pessoas mais próximas, assim. Não precisa ser uma super heroína, uma pessoa intangível. São pessoas que você, de alguma maneira, conhece. Isso. Porque você é inspiração para muitas mulheres, né? Eu tenho certeza de que muita gente chega e fala, nossa, Mica, você... Um pouco, assim, eu recebo bastante feedback no Instagram, assim, poxa, você devia contar mais sua história. Ou, assim, teve uma pessoa que chegou através de um outro grupo de aventura e começou a me seguir e estava com alguns problemas, enfim, burnout, alguns problemas pessoais. E falou, Mica, por onde eu começo a fazer uma trilha, né? Aí eu falei, vamos começar juntas. E hoje, isso já faz alguns anos, e hoje ela está se preparando para ir para Concagua. Uau! E ela fala, Mica, você transformou a minha vida, porque depois que eu comecei a conhecer o mundo outdoor, né? Ela já fazia maratona, mas estava parada por causa de trabalho e tal. Quando eu conheci o mundo outdoor, me abriu um portal... assim, sabe quando você entra num portal e vê um mundo onde as pessoas estão tão felizes e realizadas? E eu me sinto assim. E ela tá cada ano com um projeto novo. Então, assim, é muito gratificante, claro, né? Ou seja, um amigo meu também que agora descobriu que está com Parkinson. Mica, eu quero pedalar porque é a única coisa que eu posso fazer agora. Eu vou comprar um rolo, que rolo eu compro? Quer dizer, as pessoas chegam para mim, tipo, eu não entendo muito de rolo, mas... mas sabe, tipo, as pessoas chegam Elas estão olhando para você de alguma maneira, vendo, talvez assim, cara... Vou ver se ela me ajuda. Isso é bacana, né? Porque você está fazendo bem para essas pessoas. É muito gratificante, assim, é muito legal. Porque eu não faço por este motivo, mas muitas pessoas chegam assim, nossa, Mica, é tão legal te acompanhar, é tão legal, assim, né? Ver o que você está fazendo, né? Ver uma mulher se aventurar, se entregar, assim, enfim, é um pouco inspirador para as pessoas. E eu nem, sinceramente... tinha essa noção, sabe? Que legal. Ô, Mica, antes de eu te fazer aqui uma última pergunta, um presente da Oakley para você. Que legal! Eu acho, inclusive, que é um óculos parecido no formato que esse que você está usando de grau. Esse é, óbvio, um óculos de sol. Para você usar aí nas suas aventuras, ou na praia, ou quando você... Oakley é um objeto de desejo, exato, né? Oakley é Oakley, né? São os melhores óculos. Nossa, que lindo, Michel! Para todas as ocasiões. Espero que você goste. Muito lindo, obrigada. E não é porque é cor-de-rosa, né? Mas assim, é um óculos bonito, né? lindo. Branco na frente, com... né? Não, lindo. Obrigada. Para te acompanhar nas próximas aventuras. Você é budista, né? E os budistas acreditam na reencarnação, né? Na próxima encarnação, você quer vir como a esse planeta? Olha, boa pergunta, Michel. Porque a gente... É engraçado, porque as pessoas acreditam que uma reencarnação para um animal é tipo um downgrade na vida, né? Porque você não tem o pensar, né? Mas ou a gente acha que não tem, né? Mas eu aprendo tanto com os animais, assim, que... Você é cachorreira, né? Que eu já vi. Eu sou super cachorreira. Eu não sei, não, se eu não gostaria de vir, assim, como um animal, assim, um cachorro. Quem sabe, né? Legal. Mica, muito obrigado. Saúde para você. Obrigada, Vida Michel. longa, muitas aventuras. Sucesso nessas suas próximas expedições. Obrigada pela oportunidade. E eu adorei te conhecer, foi um privilégio. Tá bom. Muito obrigado pela sua audiência, espero também que você tenha curtido essa conversa. São muitos assuntos, alguns ficaram de fora, espero que a Mica consiga voltar aqui, quem sabe no ano que vem. E a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina. Manuel Morgado, a Karina Oliani já passou por aqui, a Tamara Klink. Agora a gente falou da Raquel Farcioli, tem também a Jezibel Rodrigues, a Helena Coelho, que é do Gravel, a Camila Nicolau, que é da Corrida de Aventura. São todas pessoas que eu tenho certeza de que a Mica conhece, que a conhecem. Se você quiser ouvir esses episódios, todos você encontra no meu canal no YouTube. Aliás, siga o Endorfina no YouTube, dá uma força lá para o meu canal no YouTube. E se você prefere ouvir os episódios, vai lá também, siga e ouça. Tem todos os episódios do Endorfina no seu agregador de podcasts
de escolha, eu vou colocar no post do episódio de hoje, como sempre, lá no meu site, o endorfinabr.com. Link para o Instagram da Mica e para alguns assuntos que a gente mencionou aqui hoje, para o outro podcast que ela participou. Ela só participou de um podcast lá em 2020. Então, você encontra também esses links lá no meu site, onde você também pode assistir ou ouvir os episódios que estão ali embedados no meu site, endorfinabr.com. Valeu e até o próximo episódio. Tchau! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.